Aleluia, glórias a Deus, são todo o povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na manhã de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos para a glória do Senhor. Vamos continuar falando sobre a autoridade, sobre a vida e a morte, de Jesus Cristo. Amém? Então, estaremos aí na manhã de hoje, glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E desejamos que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender melhor a sua palavra e o desejo que Ele tem nas nossas vidas. Amém? Vou logo deixar aqui o versículo chave para a glória do Senhor, que está em João, no capítulo 11, versículo 42, quando ele diz: Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar essa continuidade. Eu sou o Bispo Hilton. Nós estamos aqui ao vivo, tanto no Instagram quanto no Facebook. E estão fazendo aqui a gravação para nosso YouTube. E caso você queira e goste da mensagem, você pode acessar outras mensagens, outros estudos para a glória de Deus lá no YouTube. É só você acessar Hilton Brito. Lá você pode se inscrever também no canal, porque você vai receber as mensagens quando ela for enviada ao YouTube. Você pode recordar as mensagens, você pode estudar, se aprimorar mais para a glória do Senhor. Amém? Então, e se você gostar, depois você vai e dá um like, um ok para a glória do Senhor Jesus. Amém? Bom, nós vamos aqui dar continuidade e vamos entrar no capítulo 12, do livro de João. Nós estudamos o capítulo 11 na semana passada e vamos entrar aqui no capítulo 12, quando Jesus ele é ungido em Betânia. Então, nós vamos aqui estudar, temos 50 versículos deste capítulo para estudarmos. Então vamos estudar para a glória do Senhor. Então diz assim a palavra de Deus. Vamos começar a palavra de Deus em capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derrubou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma observação: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Então ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nele era colocado. E respondeu Jesus: deixai em paz, que aguarda para o dia do seu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a ninguém vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também por ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele,
muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. E no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouvir falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro. Hosana, bendito é quem vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenham medo, ó cidade de Sião, eis que o rei vem montado num jumentinho. E a princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. E a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitará dos mortos, continuou a espalhar o fato. E muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhe para o mundo, todo vai atrás dele. Aleluia, glórias a Deus. Veja que a relação de Jesus com essa família e além dos milagres da ressurreição. E todos os membros da família, de alguma maneira, eles serviram a Jesus. Marta, ele servia trabalhando para que Jesus tivesse bom alimento e uma hospedagem. Lázaro, ele estava à mesa com ele, papel do anfitrião. Provavelmente ele estava preferindo dando a ele uma gratidão. E Maria ungiu, demonstrando honra a Jesus. E agora observe o cenário oposto. João menciona a fala de Judas Iscariotes. Inicialmente, aquelas palavras pareciam piedosas, mas indicavam um caráter reprovado. E Judas não tinha intenção de fazer uma caridade. E o que ocorria era que os apóstolos, às vezes, recebiam ofertas para manutenção do grupo. E Judas era o tesoureiro. Mas Judas se aproveitava da sua posição e pegava parte desse dinheiro. Então não foi à toa que ele, por dinheiro, traiu Jesus. Conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. E a ressurreição de Lázaro despertou a atenção de muitas pessoas, incluindo os opositores de Jesus. Então, sem dúvida nenhuma, eles foram até Lázaro, porque queriam averiguar os fatos sobre a ressurreição. Mas os religiosos que pretendiam matar Jesus resolveram matar Lázaro também. Talvez porque matar Lázaro desfaria ou esconderia o milagre de Jesus. F.F. Bruce, ele escreve da seguinte forma. Ele diz que Lázaro era testemunha viva do poder de Jesus. Veja, é por isso que ele, por ser uma testemunha viva do poder e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, queria que ele fosse morto, tirado do cenário, para que não seja uma prova viva, né, dos fatos que estão ocorrendo, das verdades sendo colocadas, dos pensamentos que são colocados. Então veja, então é muito fácil você chegar a uma pessoa que tem uma opinião contrária à sua e você chegar a encarcerar, afastar, tirar ele do nosso convívio. Então era isso que eles estavam querendo fazer.
Lázaro, ele era uma testemunha viva do poder de Jesus. Então, enquanto estivesse em circulação, as pessoas lembrariam daquele sinal, do sinal que Jesus fez. É com essa lembrança, não é, que eles não queriam que a população tivesse. Por isso queriam tirar a vida também de Lázaro, por ser uma testemunha viva do milagre de Jesus. E também que tinha sido operado por quem? Por ele. E reconheceriam que Jesus era a ressurreição e a vida. Então, é fácil fazer dessa forma, né? Vamos esconder os fatos de qualquer forma. E por isso que eles têm esse pensamento de matar o Lázaro. Mas a sequência dessa narrativa mostra a entrada de Jesus em Jerusalém e o início do seu sofrimento. Veja, por causa da profecia, os judeus criaram uma grande expectativa sobre Jesus. Eles gritaram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o rei de Israel. Aleluia. Mas pouco tempo depois gritaram ainda mais forte: crucifixo, que nós vamos ver lá no capítulo 19, versículo 15. Então há duas multidões distintas aqui. Aquela que tinha testemunhado a ressurreição de Lázaro e a segunda multidão, os peregrinos que tinham ido a Jerusalém com antecedência e agora saía com ramos de palmeiras para encontrar Jesus. Veja que a primeira multidão era a grande responsável pela aproximação da segunda multidão. Então a história nos mostra que, mesmo que façamos o bem ao próximo, é possível que soframos consequências negativas. Mas isso não pode nos impedir de sempre fazer o bem e continuar fazendo esse bem, amando as pessoas, ajudando as pessoas, mesmo que palavras contrárias venham sobre nós. Mas nós devemos continuar amando e ajudando essas pessoas, independente dos fatos que venham a ocorrer. Amém, igreja? Nós somos a igreja do Deus vivo. Ele nos chamou para uma grande obra. E essa obra vai ser feita e complementada para a glória do seu santo e eterno nome. Então estejamos juntos fazendo a obra de Deus, porque Deus se agrada. E Ele conhece o coração de cada um. E Ele não vai colocar nenhum fardo sobre os seus ombros que você não possa suportar. Então Ele vai dar responsabilidade, palavras, entendimentos para cada um, para que cada um possa cumprir conforme a sua determinação. Então nós estamos hoje na escola, na EBD, em sua casa, trazendo essa mensagem da glória de Deus para você. E é na escola bíblica dominical que você entende e compreende as palavras de Jesus. Então estejam sempre nos ouvindo, porque há revelações da parte de Deus. E a Bíblia Sagrada é onde tem as maiores revelações de todo mundo. Então é necessário que nós possamos estar vigilantes sobre isso. Temos que estudar, buscar a presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Ele nos ama e Ele quer que cada um de nós aprenda e compreenda as suas mensagens. Amém, igreja? Então precisamos entender mais, estudar mais e estar mais conectados com o Senhor Jesus. Amém? Vejamos aqui do capítulo 20 em diante, quando Jesus lhe prediz a sua morte. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos até o versículo 50. Amém? Olá. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos.
E eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas, se morrer, dará muito fruto. E aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. E a multidão que ali estava e ouviu, disse que tinha trovoado. Eita, aleluia. E outros disseram que o anjo lhe tinha falado. Glórias a Deus. E Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for revelado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. E a multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer? O Filho de Deus precisa ser levantado? Quem é esse Filho do homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mas depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. E isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o abraço do Senhor? Então, por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías, noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não veja com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Então Isaías disse isso, porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. E ainda assim, muitos líderes de judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus.
Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, e a própria palavra que profere a condenação no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Aleluia, glórias a Deus. Veja parte A desse versículo 50. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. E é por isso que nós temos que estar ligados com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque há uma promessa da vida eterna sobre nós. Amém, igreja? Então, é bom estarmos estudando, estarmos ligados aqui, ouvindo a mensagem do Senhor e Salvador Jesus. É o nosso Salvador. Veja, enquanto os judeus esperavam um discurso revolucionário, nesse texto, Jesus, ele falou de morte. A morte física de Cristo é o caminho à vida espiritual do homem. Como o J.C. Halley, ele escreveu assim, da seguinte forma: o nosso Senhor desejava que soubesse que ele viera para carregar uma cruz e não para usar uma coroa. E ele não viera para desfrutar de uma vida de honra tranquila e magnificente, mas para sofrer uma vergonhosa e triste morte. E o rei que ele viera estabelecer começara com uma crucificação e não com uma coroação. E a paixão e a morte de Cristo resultaria em uma imensa colheita e benefícios para toda a humanidade. Aleluia. Veja, aquele que deseja ser salvo, ele precisa se dispor a morrer para si mesmo. E isso é muito necessário. Mortificar o seu amor ao mundo e a si mesmo para viver uma vida plena em Jesus. E quem decide pelo amor do mundo não tem o amor do Pai. Conforme 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. E se alguém me serve, siga-me. Siga Jesus. Tome essa decisão de seguir ao nosso Salvador. E a morte de Cristo é um modelo para que o homem possa glorificar a Deus. E embora Cristo sofresse a angústia da dor física, ele sabia perfeitamente para o que viria. E significava ser preso, amarrado, esbofeteado, chicoteado, ridicularizado, crucificado e morto. E a maneira mais plena de glorificar a Deus é obedecendo às suas ordens. Então não podemos perder de vista o que a morte de Cristo é a punição pelos pecados de todos nós e em substituição por nossa condenação. Então, ao anunciar o gênero da sua morte, Cristo declarou salvação aos eleitos e condenação aos ímpios.
Aleluia. E esse foi o último discurso de Cristo direcionado às multidões, pois ele só falou aos discípulos. E na sessão que vai do versículo 37 até o versículo 50, João, ele apresentou uma síntese de tudo que ensinou aqui nos capítulos de 1 a 12. E não é exagero dizer que aqui temos o plano da salvação dito em palavras curtas. Então temos aqui 4 sentenças que sugerem o teor do ensino de João, o apóstolo. Vamos lá. Primeira sentença. A profunda incredulidade do coração humano. Então, cometemos um grande erro ao supor que completar milagres converte pecadores. Então, no versículo 37, revela qual profunda é a incredulidade que habita o coração do homem sem Cristo. E pela exclusiva autoridade e ação de Deus, tais pessoas tiveram o entendimento cegado. E o texto lá em Romanos, capítulo 11, versículo 7 a 25, ele explica melhor essa tensa compreensão do controle de Deus. Não nos compete compreender plenamente esse mistério, mas tão somente crer. A segunda sentença é a necessidade de renúncia dos privilégios do mundo. Esses versos, do 42 ao 43, eles relatam de alguns líderes judeus acreditaram em tudo que viram de Cristo. E não era uma crença para a salvação, pois não tinha coragem de confessar a fé em Jesus Cristo. Segundo J.C. Halley, esses homens, eles estavam convencidos de que Jesus era um Messias. E a consciência, a mente e o raciocínio deles os obrigavam a admitir em oculto que ninguém poderia realizar aqueles milagres se Deus não tivesse com ele. E que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus. Mas eles não tiveram coragem de confessar isso. E não se arriscaram a enfrentar o ridículo e talvez a perseguição envolvida em tal confissão. Então, desta maneira, covardemente ficaram quietos e guardaram consigo mesmo as suas convicções. Bruce, ele escreve o seguinte: eles tinham uma reputação a perder. Preferiram a glória e o louvor que os outros lhes tributavam por uma devoção e erudição, e estavam relutantes em trocá-la pelo contrário degradante que a confissão aberta lhes acarretaria. Como é bom nós estarmos alinhados com o Senhor Jesus e declarando as suas maravilhas e dizendo como Ele é bom para cada um de nós. Jesus está sempre ao nosso lado. E como era bom quando eu estava indo aos hospitais, aos presídios, e trazendo resultados dos milagres que Jesus fazia naqueles lugares. Trazia para a igreja, trazia para a escola bíblica dominical, estabelecia, mostrava a eles o poder e a glória do Senhor Jesus. Como ele tinha autoridade apenas em sua palavra, o nome Jesus já é uma autoridade sobre essa terra, sobre as enfermidades, sobre os males. Jesus está presente todo o tempo conosco.
E a terceira sentença, que resume o teor do ensino de João, o apóstolo, é o único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Então Jesus reafirma o que já havia dito nos versículos 35 e 36. Ele é a luz que livra o homem das trevas. Eu sempre digo, nós estávamos no mar de lama. O Senhor Jesus apresentou, deu a sua mão, nos pegou e nos tirou do mar de lama, da escuridão, e nos colocou na luz. Esse é o Senhor Jesus, aquele que nos ama, aquele que quer que nós estejamos juntos com Ele. E só é possível enxergar em meio às trevas quem tem a luz, a saber que é Jesus Cristo. A quarta e última resumo do teor do ensino de João é a certeza de que o mundo será julgado por Deus. E será mesmo. João, ele revela que o propósito de Cristo aqui na terra foi a salvação. Contudo, Jesus também proferiu palavras que apontaram o julgamento de Deus. E não há dúvida de que um dia a ordem será restabelecida. E nesse dia, todos os inimigos da cruz, anjos e pessoas, serão presos por toda a eternidade. E os salvos também serão julgados, mas apenas para confirmar a sua salvação. Aleluia. Eu queria que nós pudéssemos nos lembrar no capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia. Glórias a Deus. Então aprendemos quão grandes são o poder e a autoridade de Jesus. Em suas mãos está a morte e a vida, a salvação e a vida eterna. E o seu grande amor por nós se revela em sua disposição de sofrer e morrer em nosso lugar. E ao tomarmos consciência dessa grande poder, encontraremos paz e segurança em seu amor e cuidado por nós. Amém, igreja? Que o Senhor nosso Deus, na manhã de hoje, esteja trazendo luz para a tua vida, clareza para a sua glória, para a glória dele, clareza de vida, clareza nos nossos corações. Então, que nós possamos estar aprendendo com o Senhor Jesus todo esse tempo da nossa vida. A nossa vida é muito curta para podermos desperdiçá-la. A vida eterna nos aguarda. Esse é o nosso maior galardão que nós vamos receber do Senhor Jesus. É a vida eterna, a salvação. Então temos que buscar essa salvação. Não podemos deixar que o inimigo tome de nossas mãos e nos leve para o inferno. É isso que nós temos que combater, irmãos e irmãs. Nós temos que combater isso com o inimigo. Ao nosso lado existem laços, chamados laços do passarinheiro. Quando nós nos desviamos da presença do Senhor, esse laço é laçado aos nossos pés e é puxado para as profundezas. Não deixe que isso ocorra.
Combata um bom combate. Faça como Paulo fez. Combater um bom combate. Luta contra o inimigo das nossas vidas. Luta contra a opressão do mal. Tenha palavra. Fale. Liberte a sua mente. Liberte a sua voz. Haja liberdade na tua palavra. Haja liberdade no teu pensamento. Liberdade. 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 O diabo, ele só quer nos encarcerar. Ele só quer nos prender, nos sufocar. E existem filhos deles aqui na terra, querendo fazer isso sobre as nossas vidas, querendo nos calar, querendo tirar a liberdade de pensar. Vamos combater um bom combate. Jesus está ao nosso lado e seremos mais que vencedores com Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Então estejamos juntos, aprendendo mais com Cristo todos os dias, aprendendo com Cristo todo domingo. É nesse pequeno espaço de tempo que o Senhor abriu para que nós possamos entender e compreender a sua voz, para que nós possamos ser mais unidos em um único corpo, no corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Amém? Então estejamos juntos para glorificar e louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês no dia de hoje, toda essa semana, e nós retornaremos no próximo domingo para a glória do Senhor na nossa EBD em sua casa. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai amado, Pai querido, na manhã de hoje nós te agradecemos pelas tuas maravilhas, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas bênçãos derramadas sobre nós. Aqui, meu Pai, nós nos colocamos em tuas mãos, Senhor. Porque nós somos dependentes do teu poder, da tua glória, meu Pai. Dependemos de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas. Apenas nós somos aqui instrumentos em tuas mãos. Nós somos teus servos e servas, Senhor. Por isso, lança sobre nós a tua vontade, Senhor Deus. Traz ao teu entendimento a cada um, Senhor Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, porque nós somos pecadores desde o nosso nascedouro, Senhor. Mas perdoa, Senhor. Livra-nos desses pecados. Derrama o poder do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor Deus. Os teus dons espirituais sejam derramados sobre as nossas vidas, para que possamos levar com intrepidez a tua palavra, Senhor Deus. Mas sabemos que só o teu Espírito Santo que convence. Só o teu Espírito Santo é que trata. Só o teu Espírito Santo é que traz. Deus, faz um mover sobrenatural. Usa-nos nós como instrumentos em tuas mãos para que vidas e mais vidas sejam salvas para a glória do teu santo nome, Senhor. É por isso que nós clamamos na manhã de hoje, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, faz o teu melhor para nós, Senhor Deus. Para que nós possamos fazer o melhor para ti, Senhor. E assim, meu Deus, nós te agradecemos pela toda a oportunidade de poder falar e transmitir a tua voz, a tua palavra, Senhor Deus. A tua palavra que edifica, que salva, que cura, que transforma, Senhor. E nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém.